Boa noite, irmãos. Nós iremos meditar hoje em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós iremos meditar em 3 versículos neste capítulo, versículos 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bom, irmãos, na palavra de Deus há inúmeros mandamentos, os quais eles são difíceis, podemos dizer impossíveis, que o homem, na sua carne, consiga cumpri-los. O homem é incapaz de cumprir os mandamentos de Deus estando na carne. Por isso, a nossa dependência do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus que habita em nós para poder nos auxiliar na obediência aos mandamentos do Senhor. No entanto, nós, mesmo aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, há de convir, comigo, há de concordar de que, mesmo assim, nós podemos perceber alguns mandamentos os quais é impossível que nós venhamos a cumpri-los. Um exemplo disso é em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Ali no contexto, Jesus está falando sobre o amor ao próximo, amar os nossos inimigos. E aí no versículo 48 ele fala assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós chegaremos à perfeição um dia aqui, nessa nossa carne? Não, nós sabemos que não. Mas, no entanto, esse mandamento está para ser obedecido e devemos, mesmo sabendo que nós não chegaremos, devemos buscar a perfeição. Devemos almejar a perfeição. Porque essa é a vontade de Deus. Tem outros mandamentos, um mandamento que Jesus disse lá em Mateus, quando Jesus, na verdade, resume ali os mandamentos, Mateus 22, versículos 37 a 39, Jesus disse assim: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, em toda a história, nenhum homem conseguiu cumprir perfeitamente esses mandamentos. Na verdade, o único homem que cumpriu esses mandamentos foi Cristo, perfeitamente. Amar a Deus de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma. E ao próximo como a ele mesmo, esse quem cumpriu foi Jesus Cristo. Fora dele, ninguém mais fez isso. Nenhum mais cumpriu esses mandamentos. E aqui no nosso texto tem 3 mandamentos, os quais nós poderíamos também dizer que são difíceis de serem cumpridos. Se nós levarmos literalmente, poderíamos dizer impossíveis de serem cumpridos. São 3 ordens que o apóstolo Paulo dá aqui àqueles irmãos de Tessalônica, dizendo assim: olha, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Esses mandamentos, irmãos, eles são tão difíceis, de serem cumpridos, que alguns para interpretar essa passagem, eles dizem que essa passagem se aplica unicamente à igreja. Paulo está dizendo aqui à igreja. Sim, de certa forma, quando nos nossos cultos,
Quando nós nos reunimos como igreja para cultuar o Senhor, nós precisamos estar cheios de alegria, né? Regozijando sempre. Nós precisamos estar orando sem cessar e também nós precisamos estar dando graça em tudo. Porém, nós sabemos, irmãos, que essas coisas elas não são possíveis quando elas não são feitas individualmente por cada um de nós. Quando nós não as fazemos em casa, nós não conseguimos fazê-las coletivamente. Na verdade, precisa estar em nossa mente que a qualidade daquilo que nós oferecemos a Deus juntos começa nas nossas casas. A maioria das vezes que nós oferecemos algo a Deus, que um culto agradável a Deus, é quando nós já começamos este culto em nossas casas. Aí sim nós cultuamos verdadeiramente ao Senhor juntos. Então, irmãos, eu acredito que esse texto se aplica primeiramente individualmente a cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui àqueles irmãos, ele está falando individualmente a cada um. Regozijai-vos sempre, né? Orai sem cessar, em tudo dai graças. Aqui o apóstolo Paulo não oferece nenhuma explicação de como fazer essas coisas. Nós não conseguimos entender isso aqui, não. A única coisa que nós observamos nesse texto na verdade, também é o ponto-chave para se começar a fazer isso, é quando ele fala assim, em Jesus. Porque esta é a vontade de Deus em Jesus para convosco. Irmãos, nós sabemos que nós não conseguimos fazer a vontade de Deus se nós não estivermos em Jesus Cristo. O que significa estar em Jesus Cristo? Estar em Jesus Cristo é reconhecer que Ele é o nosso Salvador, que morreu pelos nossos pecados, que pagou o preço alto pelos nossos pecados e por isso é o nosso Senhor. Nós pertencemos a Ele, nós devemos servi-lo. Quando nós temos Jesus como nosso Senhor, nós estamos aptos, nós estamos a caminhos de cumprir esses mandamentos, de fazer a vontade de Deus. Porque qualquer coisa que nós venhamos a fazer fora de Cristo, isso não é possível. Isso não é aceito ao Senhor. Nós poderemos fazer qualquer interesse, menos para louvor ao Senhor, menos para agradar ao Senhor. Irmãos, mesmo atentando para a dificuldade desses mandamentos, né? O que fica claro aqui é o objetivo do apóstolo Paulo, que esta é uma ordem de Deus. Como ele fala no final do versículo, né? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, isto fica claro. Nós podemos ter muitas coisas as quais, né, nós não sabemos se é ou não a vontade de Deus, mas estas não. Estas são claras. Essas coisas estão patentes aqui, para nós sabermos que é a vontade de Deus. E na maioria dos comentários, irmãos, quando ele fala isso aqui, porque essa é a vontade de Deus, não se refere somente em tudo da graça, mas está também retomando aos versículos anteriores. Orais, regozijai-vos sempre, orar sem cessar, e em tudo da graça. Esta é a vontade de Deus. Então, isso fica bem claro aqui no nosso texto, quando o apóstolo Paulo menciona. Portanto, irmãos, para nós obedecermos a esses mandamentos, o que significaria regozijai-vos sempre? Regozijai-vos sempre seria você estar sempre com um sorriso no rosto e saltitando, né, de alegria todo o tempo? Isso seria regozijar-se sempre? Esse é o significado? Seria você considerar que estaria em pecado se você estivesse triste? Estou triste. Nossa, estou pecando. Algumas pessoas pensam assim, sabia? Eu li que dizem que tem cristãos que têm esse pensamento, de que você não pode pensar coisas negativas e nem falar coisas negativas, porque eles acreditam
que essas palavras produzem o futuro. Elas vêm a ser uma realidade. Então, você não pode falar que está triste, porque senão você vai continuar triste. Você não pode falar coisas ruins, porque senão essas coisas ruins vão acontecer com você. Então, a pessoa sempre fica vivendo uma mentira. Isso nós não vemos na palavra de Deus, nada escrito dessa forma. E, irmãos, se nós considerarmos que regozijar-se sempre seria nunca ser triste, nunca se entristecer, então nós cairíamos em um grande problema, um grande dilema. Porque o próprio apóstolo Paulo, houve momentos em que ele estava triste. E o próprio Senhor Jesus, houve um momento em que ele estava triste. Esse versículo aqui, ele é um dos menores da Bíblia. Mas qual que é o menor? João 11:35, né? Jesus chorou. Jesus chorou no contexto ali da morte de Lázaro. Mas houve um outro contexto que Jesus chorou também, que foi na sua morte. E esse contexto ele é bem descrito, né, pelo autor aos Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 7, quando ele diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. De quem ele está se referindo? Ele está se referindo a Jesus Cristo. Que ele orou naquele momento da sua morte. Como ele destaca aqui, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Jesus estava triste naquele momento, angustiado, sofrendo naquele momento da sua morte. Aquele momento que estava antevendo a sua morte. Então, o próprio Jesus passou por momentos de tristeza. O apóstolo Paulo também, lá em 2 Coríntios, ele está descrevendo algumas características dele, né, e dos que ficam com ele, que era visto neles, e ele fala bem assim: como contristados, mas sempre alegres. Isso está lá em 2 Coríntios 6:10, tá? É um pedaço do versículo. Como contristados, mas sempre alegres. Então, era uma das características dele. O quê? O apóstolo Paulo ele tinha motivos para estar contristado. Era perseguido, preso injustamente, passava por diversas coisas por causa do evangelho, mas estava sempre alegre, como ele mesmo diz aqui. Há uma passagem que ele exorta os irmãos romanos, né? Há uma passagem bem conhecida, fala assim, Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Percebe aqui que ele não fala assim, olha, alegrai-vos com os que se alegram e exortai os que choram a se alegrarem. Não é isso que está escrito. Está escrito alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Então, irmãos, o regozijai-vos sempre não significa nós estarmos sempre com um sorriso no rosto ou de nós nunca nos entristecermos, de nós nunca passarmos por momentos de tristeza nas nossas vidas. Não é isso que está dizendo esse texto, não é isso que esse mandamento está dizendo. Nós podemos encontrar na palavra de Deus textos, por exemplo, que consideram os momentos que nós passamos por provações. Quando Deus está nos exercitando como filhos, o que diz lá? Isso está escrito lá em Hebreus também, Hebreus 12:11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui com regozijar-se? Bom, é interessante nós atentarmos que ele está falando aqui com irmãos que foram perseguidos, estavam passando por adversidades por causa da fé. E isso nós entendemos, né? Alguns entendem, eu também entendo que Paulo está falando não somente dele, mas deles, dele e dos irmãos que passavam por adversidades, aqui no versículos 3 e 4. Do capítulo 3, tá? 1 Tessalonicenses.
E aí, no versículo 5, ele exorta aqueles irmãos a não pagarem o mal com o mal, mas um mal com o bem. Como ele fala aqui no versículo 15 do nosso texto. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Irmãos, nós podemos considerar que o apóstolo Paulo aprendeu de Jesus algo e estava ensinando aqueles irmãos. Que bem-aventurados seriam todos aqueles que sofressem por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Esses homens seriam felizes por causa disso. Como Jesus disse aqui, lá em Mateus capítulo 5, versículos 11 a 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Também tem um texto, lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 3, lá também diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, irmãos, esse regozijai-vos sempre não é deixar-se levar totalmente pelos sentimentos, mas tomar uma decisão de obediência ao Senhor. Porque nós podemos estar passando por momentos de tribulação, aflições, e temos duas escolhas. Nós podemos, nesses momentos de grande tribulação, tristeza nas nossas vidas, podemos atentar para aquele período de sofrimento, podemos focar, direcionar toda a nossa atenção, nosso coração a essas coisas e viver uma vida de autopiedade. Ou eu, coitado de mim. Você já viu, já conversou com pessoas assim que tudo para ela está dando errado? Que tudo está ruim? Que nada está bom? Podemos ser assim. Olhar para as nossas vidas, para as dificuldades que passamos e focar nelas ao ponto de não enxergarmos mais nada. Ou, nesses momentos de adversidade, dificuldade, podemos olhar para Cristo, que está à destra de Deus, e que a nossa vida está com Ele. Podemos olhar para isso e ser felizes, irmãos. Assim como o apóstolo Paulo diz aos irmãos filipenses, regozijai-vos sempre no Senhor. Digo de novo, regozijai-vos. Por que ele disse regozijai-vos sempre? Porque ele fala no Senhor. O nosso regozijo, o nosso gozo está no Senhor. O que o Senhor fez por nós. Nas promessas que nós temos garantido por causa dele. E pela fé nós estamos no Senhor eternamente, irmãos. Então, ou seja, você pode viver eternamente feliz porque você está em Cristo. E as promessas que nós temos em Cristo, você já tem. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não somente falou, mas nós podemos ver isso na sua vida. O apóstolo Paulo, ele se regozijava, se alegrava por pregar o evangelho e por sofrer por causa do evangelho. Lá em Atos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi preso. Ele foi preso injustamente. Ele foi espancado sem o julgamento. E foi amarrado no tronco lá no fundo da prisão. Podemos dizer, lá na solitária. E sabe o que ele fazia lá? Eles e Silas? Eles cantavam, eles oravam, glorificavam o Senhor. Então, ele não está falando algo aqui que não acontece na vida dele.
Ele estava passando por um momento de adversidade, mas mesmo assim estava glorificando a Deus. E isso também aconteceu na vida dos outros apóstolos. Quando o apóstolo Pedro, o apóstolo João, se eu não estiver enganado, quando eles foram presos por causa dos líderes judeus dizerem, olha, não preguem sobre esse Jesus, e eles continuaram pregando, eles foram presos, apanharam por causa disso, né? Foram açoitados. No entanto, quando foram soltos, eles se regozijavam por ter sofrido por causa de Cristo. Se alegravam. Nós não devemos viver totalmente indiferente das dificuldades que passamos. Nós não devemos, né? Se estou passando por uma dificuldade, não significa que eu devo ser totalmente indiferente para com ela. Não. Não tem como eu ser indiferente para uma aflição, um momento de dificuldade. Mas esse momento de dificuldade, ele também não pode dominar a minha vida. Há uma grande diferença nisso. Eu não posso ser indiferente, mas também aquilo não pode me dominar. Ao ponto de eu não enxergar Cristo. Ao ponto de eu não me contentar no Senhor, de eu não me alegrar no Senhor. Então, por isso nós podemos entender, regozijai-vos sempre, é uma tomada de decisão, de que eu confio no Senhor. Eu confio que tudo que eu estou passando está segundo a vontade do Senhor. E que a sua mão poderosa e bondosa está cuidando de mim naquele momento de aflição. E que, como a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, eu posso regozijar. Irmãos, os crentes em toda a história, né, quando nós pesquisamos sobre os crentes que se tornaram pessoas, alguns não, mas uma boa parte se tornou notório, né? A vida dessas pessoas, a vida desses homens, dessas mulheres, por causa do seu sofrimento pelo Evangelho, por Cristo. Irmãos, eu li um comentário interessante, porque falam que esses homens, ao invés deles atentarem para o seu sofrimento, para as suas tribulações, eles estavam atentando para o seu Senhor. Por isso eles continuavam cantando e louvando ao Senhor e obedecendo ao Senhor, porque eles não estavam olhando para as dificuldades, eles estavam olhando para Cristo. Eles não estavam contemplando a sua pobreza, mas a riqueza que eles tinham em Cristo. Era isso que eles contemplavam. Eles não ficavam olhando para o seu passado cheio de tristeza, mas para o futuro glorioso prometido pelo Senhor. Isso, irmãos, não é algo específico para determinados crentes. Isso a palavra de Deus está dizendo para todos nós. Todos os crentes, em todos os tempos, em todas as épocas. Regozijai-vos sempre no Senhor. Esteja sempre alegre no Senhor. E para isso, irmãos, nós devemos estar sempre atentando para as riquezas que nós temos em Cristo. Como lá o apóstolo Paulo descreve lá em Efésios, né? Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e ali ele começa a descrever todas essas bênçãos. Versículos 3 até o 14 ali, nós vemos todas essas bênçãos descritas. Então, como eu posso me regozijar sempre no Senhor, atentando para todas essas bênçãos que nós temos em Cristo? As dificuldades passaremos, sim. Mas não devemos ser dominados por elas. Porque o nosso foco, a nossa força, os nossos olhos devem estar em Cristo, no que Ele fez por nós. Nós também devemos, irmãos, andar no Espírito. Por quê? Porque a alegria faz parte do fruto do Espírito. O andar no Espírito é se deixar dominar pelo Espírito, se deixar levar pela vontade do Espírito e não da carne. Irmãos, sobre essa questão de fruto, né, é interessante
que o fruto, ele não nasce de uma hora para outra. Você planta uma árvore e pá, no outro dia já tem um fruto. É assim? Não. Leva tempo. Não leva tempo? Irmãos, às vezes para nós atentarmos na alegria de Deus nas nossas vidas, leva tempo. Não é de hoje para amanhã. Não vai acontecer assim, de uma hora para outra. Às vezes leva tempo. Mas nós devemos estar sempre andando no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, uma hora sim nós usufruiremos desse fruto que faz parte do Espírito, né? Na alegria que faz parte do fruto do Espírito. Então é dessa forma que nós podemos nos alegrar sempre no Senhor. Nos regozijar sempre no Senhor. Um outro mandamento que nós vemos aqui, né? Orai sem cessar. Bom, nós já passamos por esse versículo algumas vezes, né? E todos que estão aqui já ouviram falar sobre esse versículo e vão ouvir de novo. Bom, irmãos, rapidamente, né? Orai sem cessar. Significa que a gente deve ter uma oração contínua com o Senhor, sem cessar? Simplesmente começar a falar e não parar mais? Olha, irmãos, eu acho que Deus, na paciência dele, eu acho que ele ia perder. Bom, eu estou brincando. Fecha parêntese, né? Porque aquela pessoa que conversa muito na nossa fraqueza, claro que nós comparando com Deus, não tem como compararmos, mas não é isso que está dizendo aqui. Não significa que nós devemos orar sem cessar, porque se nós atentarmos para Cristo, ele não orou sem cessar, ele não ficou em uma conversa contínua com o Pai. Havia os momentos, e com grande frequência, que Jesus ia orar a Deus. Mas Jesus também conversava com as outras pessoas. Jesus ensinava. Então, ou seja, ele não orava constantemente ao Pai, sem cessar. Assim como o apóstolo Paulo também. Então, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que nós devemos orar com constância. Né? Como eu disse aqui, eu li um comentário que fala que essa palavra sem cessar ela era usada também em tosse, né? Aquela tosse constante, né? Que a pessoa tem. Às vezes era usado o termo, olha, a pessoa está tossindo sem cessar. Ou ataques de guerras, né? Esse termo era usado para descrever isso. Olha, teve ataques de guerra lá em tal país sem cessar. Não significa que foi sem parar, mas foi constante. Hora após hora, dia após dia, estava tendo esses ataques. Então, essa é uma descrição para essa palavra, para esse termo, sem cessar. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ter uma oração constante, contínua. Como Jesus mesmo ensinou, quando ele cita aquela parábola, né? Daquele amigo inoportuno, né? Não é bem, eu acredito que não seja bem esse título ou esses termos que tem lá, mas lembra daquela parábola que Jesus cita sobre o amigo que vai na casa do outro pedir pão porque ele recebeu uma visita, isso de noite, onde aquele amigo já estava deitado com os seus filhos e ele ficou ali batendo, importunando até que ele ganhou o pão. O que Jesus quer dizer ali? Que nós devemos pedir, bater em oração, ser persistentes na oração até que nós venhamos a receber, ter uma resposta. Da mesma forma, ele fala uma outra parábola, né? Que é aquela sobre a viúva que vai até o juiz injusto. Ela vai com frequência, ela não desiste. Ela recebe um não, volta, vai de novo. Recebe um não, volta, vai de novo. E vai até que é respondida. Jesus está ensinando que nós devemos estar constantemente orando, incessantemente, perseverando em oração. Isso que é o entendimento de orar sem cessar. Irmãos, esse termo
orar sem cessar, esse mandamento, e alegrar, regozijar sempre, regozijar-vos sempre, alegrar-se sempre, são coisas que andam juntas. Porque é através da oração que nós suplicamos a Deus as suas promessas. Quais promessas? As que ele fez em Cristo. Essas promessas nos traz alegria. É nessas coisas que nós podemos nos alegrar, irmãos, no Senhor. Clamando a Ele pelas suas promessas. Estar sempre confiando no Senhor por causa das suas promessas. Então nós devemos estar sempre contentes com isso, né? O apóstolo Paulo até cita aqui uma passagem lá em Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32, onde mostra ali um motivo de grande alegria que nós temos de estar orando ao Senhor, porque por causa do que ele fez, porque as suas promessas para conosco, elas vão ser cumpridas. Quando ele fala assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, irmãos, todas as coisas em Cristo nós já temos, por causa do que Deus prometeu, do que Deus fez. E isso nós devemos nos regozijar nestas coisas. Então, como podemos desenvolver este hábito, né, de estarmos orando sem cessar? Como a gente consegue, né, orar sem cessar? Eu ouvi um comentário, eu até anotei aqui, de Paul Miller. Eu acho que é isso aí, tá? Paul Miller. Ele diz assim, isso para que nós aprendamos a orar sem cessar. Um primeiro passo seria esse. Saiba que você não pode viver a vida sozinho. Em outras palavras, reconheça a sua dependência de Deus. Irmãos, nós vemos essa figura muito claramente nos nossos filhos, nas crianças, né? Quando nós temos ali, a linguagem da criança novinha é o choro, né? Ela chora para tudo. Ali ela sabe, ela depende totalmente dos pais. E a forma como ela pede as coisas aos pais é no choro. Dependendo, né, a forma como nós lidamos com os nossos filhos, nós passamos a perceber essa obediência mesmo na infância. Né? Começa, posso, mãe? Posso, pai? Posso, não posso? Posso, não posso? Até as coisas que não podem já falar, eu não posso fazer isso, né, mãe? Eu não posso. E tudo pede permissão. Tudo pergunta se pode ou não. Mas aí, né, rapidamente passa essa fase, a gente começa já a ver os filhos fazendo aquilo que não deveríamos fazer. Isso porque começam a achar que são independentes. Irmãos, nós nos comportamos assim com o Senhor, com o nosso Pai Celestial. Rapidamente, nós demonstramos que não dependemos do Senhor. E não pedimos. Nós não pedimos ao Senhor as coisas que precisamos. Nós devemos, perante o Senhor, ser como crianças. Crianças mesmo, que precisam pedir por tudo, por qualquer coisa. É isso que devemos, que a palavra de Deus nos exorta a fazer. Nossa, eu esqueci a passagem, mas é como se fosse levar tudo a Deus em oração. Não é? Tem um hino que fala assim também, né? Mas, se eu não me engano, tem uma passagem. Bom, enfim, nós precisamos estar constantemente perante o Senhor em oração e pedindo a Ele. Essa é a nossa linguagem, irmãos, para com o Senhor. A nossa oração. E essa linguagem demonstra o quanto nós confiamos no Senhor. O quanto nós confiamos nele. Se você não confia, você não pede.
Se você não se sente dependente, você não pergunta, você faz. Não deveria ser assim. Uma forma, irmãos, de nós orarmos sem cessar é nós reconhecermos isso, que dependemos do Senhor. Uma outra forma é sempre que nós pudermos, fazermos orações curtas, pode ser orações breves, sempre que pudermos. Na correria do dia a dia, nós não conseguimos parar 1 hora, 2 horas, 3 horas e orar. Isso seria muito bom se conseguíssemos. Mas se nós não conseguimos, não significa que nós não podemos. Nós podemos fazer orações curtas. Sempre que lembrarmos de algum pedido de oração, que nós temos aqui uma lista gigantesca, e que fica no nosso bolso. Eu não sei se vocês esqueceram, mas fica no nosso bolso. No meu bolso fica o dia todo essa lista. Para minha vergonha, eu não olho com grande frequência. Então, eu poderia estar olhando e sempre, em algum momento, orar por algum daqueles pedidos. Sempre que eu lembro de um ente querido, eu poderia rapidamente orar por ele. Sempre que alguém pede para mim orar por ele, irmãos, eu não deveria falar assim, não, tá bom, eu vou orar por você e esquecer. Sabe, uma forma de eu corrigir isso seria orar naquele momento. Naquele momento. Olha, então, vamos orar. Um grande exemplo, irmãos, nós já citamos ele aqui, foi Neemias. Neemias, num momento difícil, né? Porque aquilo que ele estava fazendo, a forma como ele estava, era ofensivo ao rei Artaxerxes. Ele era um copeiro. Ele deveria estar com um sorriso no rosto. Mas ele estava triste. E quando o rei perguntou para ele, o que ele fez? Ele orou ao Deus do céu. Quando o rei perguntou o que ele queria, sabe para quem que ele pediu? Para Deus. Antes de pedir para o rei, ele pediu para Deus. Depois ele falou com o rei. E, irmãos, nós olhamos lá no texto, nós não vemos ele pedindo desculpa para o rei por ter orado. Ou qualquer coisa desse tipo. Porque a preocupação dele era orar primeiro a Deus. Então, irmãos, uma forma que nós podemos pegar essa prática de orar sem cessar seria não nos preocuparmos em fazer grandes orações. Né? Eu vou tirar um dia, eu vou orar 1 hora por dia, e a gente começa e não vai no segundo dia. Ora 5 minutos, ora 1 minuto. Lembre de um pedido e ore por ele. Mas ore. Se nós colocarmos isso em prática, nós vamos chegar a um momento e falar assim, puxa, eu estou conseguindo orar sem cessar. Eu orei ontem, 1 vez. Aí no outro dia você fala, nossa, orei antes de ontem, 2 vezes, 3 vezes, e aí vai. Naturalmente essas coisas vão acontecer. Irmãos, um outro ponto aqui, né, para nós finalizarmos, seria o terceiro ponto, em tudo dai graça. Bom, o que significa em tudo dai graça? Significa que em tudo nós devemos dar graças a Deus? Exatamente. Significa isso mesmo. Em tudo devemos dar graças a Deus. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. As outras não é? Não. Nós devemos estar sempre dando graças a Deus em tudo. E é isso que significa esse versículo. É isso que significa este mandamento. O apóstolo Paulo, inclusive, ele cita algo parecido em Efésios, no capítulo 5, ele fala assim, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estar sempre agradecido a Deus significa nós estarmos sempre contentes com a situação? Não. Significa que simplesmente nós aceitamos aquela situação e nem sequer vamos orar a Deus para que Deus mude aquela situação? Não significa. Um grande exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo. Deus colocou um espinho na carne
Deus colocou um espinho na carne dele. O que ele fez? Ele descansou no Senhor e não fez nada. Foi isso? Não. A palavra diz que ele orou por 3 vezes para que Deus retirasse aquele espinho na carne. Ele só parou quando ele recebeu a resposta. A minha graça te basta. Irmãos, dar graças a Deus não significa que nós devemos estar contentes com todos os momentos que acontecem. Na verdade, isso é bem parecido com o regozijar sempre, né? O estar alegre sempre. É você ter a consciência de que aquilo que está acontecendo é segundo a vontade de Deus, segundo um propósito de um Deus bom e amoroso. Um texto, irmãos, que exemplifica muito bem isso, né? Que nos mostra um ponto de como nós estamos dando graças a Deus, estar sempre dando graças a Deus em tudo, é a história de José. Porque ali José reconheceu e nós devemos conhecer e reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. José, nós sabemos ali no Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, se não me engano, a história dele ali é de que os irmãos tinham grande inveja dele, e por ter grande inveja dele, os irmãos planejaram matá-lo, e quando iam matá-lo, eles o venderam. Por quê? Porque viram uma comitiva de comerciantes indo em direção ao Egito, e eles venderam José. Como se não bastasse, José, em obediência, isso já lá no Egito, ele em obediência a Deus, ele foi como escravo, mas quando chegou lá, ele sendo escravo de Potifar, ele em obediência a Deus, quando sofreu uma investida da mulher de Potifar, ele fugiu. E o que aconteceu? Ele foi preso. Mas ele não fez nada. Ele foi obediente a Deus e foi preso. Aí na prisão, ele encontrou ali o copeiro, falou com o copeiro, olha, revelou o sonho, falou com ele, olha, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó. O copeiro lembrou? Não. E aproximadamente uns 2 anos depois, foi que José revelou um sonho ao faraó e se tornou o segundo homem no império egípcio. O segundo homem. Ele só estava abaixo de faraó. E, irmãos, ele nessa posição, ele reconciliou com sua família, né, com seus irmãos, com seu pai. E sabe o que aconteceu? O seu pai ficou velho, estava velho, na verdade, já faleceu. E quando ele faleceu, os irmãos ficaram com medo. Falaram, olha, agora que o nosso pai morreu, José vai acabar com a gente. Ele vai nos matar. E as palavras de José para eles, quando eles falaram isso, José disse, olha, estou eu no lugar de Deus. Ele chorou, na verdade. Ele chorou e falou assim, estou eu no lugar de Deus. E depois disso, irmãos, ele revelou a perspectiva que ele tinha dessas coisas. A perspectiva da soberania de Deus sobre a sua vida. E ele sujeitou a esta soberania. E essa perspectiva foi que o ajudou a passar por toda essa tribulação, por todo esse sofrimento. Vamos ler. Na verdade, deixa eu ler, está aqui. Ele fala a sua perspectiva, essa perspectiva da soberania de Deus na sua vida. Ele fala isso lá em Gênesis, no capítulo 50, versículo 20. Ele fala assim para os seus irmãos: vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Irmãos, submeter à soberania de Deus é a chave para nós termos uma vida de contentamento e estar sempre dando graças a Deus por tudo.
É fácil? Não. Pergunta para José se foi fácil ficar preso, ser vendido pelos irmãos. Com certeza ele vai dizer que não foi fácil. Nenhuma tribulação é fácil, irmãos. Mas a perspectiva pela qual nós olhamos para elas muda as nossas vidas. Muda as nossas vidas. E por isso que José não se vingou dos seus irmãos. Porque a perspectiva que ele tinha de tudo aquilo que aconteceu foi que era a vontade de Deus para a vida dele. E o propósito de Deus para a vida dele, ele enxergou claramente. Deus queria, através da minha vida, manter muitas pessoas vivas. E ele assim o fez. Através de todo o sofrimento que ele passou. Então, irmãos, precisamos ter o entendimento da soberania de Deus nas nossas vidas e nos sujeitar a ela. O último ponto, né? Para que nós possamos estar sempre dando graças a Deus por tudo, irmãos, nós devemos estar sempre gratos e sempre confiantes. Ou seja, a gratidão e a confiança precisam ser coisas habituais nas nossas vidas. Precisamos ter o hábito de ser gratos e o hábito de ser confiantes. Porque quando confiamos, nós somos agradecidos. Quando nós somos agradecidos, é porque nós confiamos. Essas duas coisas andam juntas. O contrário também é verdade. Quando nós não confiamos, nós não somos agradecidos. Quando nós não agradecemos, é porque nós não confiamos. E um grande exemplo disso é o povo de Israel. Lembra o povo de Israel? Deus salvou o povo do Egito. Deus mandou lá 10 pragas no Egito. Tendo as 10 pragas, Deus conservou o povo de Israel. Isso já é um grande sinal do poder de Deus. E Deus tirou eles dali com mão forte. Deus pegou esse povo e fez atravessar o mar. Só que não a barco, a seco. Deus abriu o mar e aquele povo passou. E Deus fechou este mar em cima do exército que estava perseguindo o povo de Israel. Bom, aí você falando... E Deus colocou uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia para guiar o povo e proteger. Aí, com tudo isso, você fala assim, bom, aquele povo vai confiar em Deus plenamente e vai ser agradecido. E o que aconteceu? Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. 3 dias depois, irmãos, aquele povo estava murmurando perante Moisés, porque não tinha água para beber. Reclamando. 3 dias depois. Aquele povo que foi tirado com o braço forte do Egito, ele já não achava mais que esse Deus que tirou eles de lá era capaz de dar água para eles no deserto. Já não confiavam mais. Já não acreditavam mais naquele Deus poderoso que demonstrou tão grande poder lá no Egito. Irmãos, aquele povo murmurando a Moisés, eles estavam murmurando a Deus. Quando nós murmuramos, é porque nós não confiamos. Se nós não confiamos, nós não somos agradecidos. E a forma de nós obedecermos este mandamento em tudo da graça é nós confiando no Senhor. Precisamos confiar no Senhor, no seu poder, na sua soberania. Que Ele pode todas as coisas. E, irmãos, nós precisamos regozijar sempre no Senhor. Nós precisamos orar sem cessar. E nós precisamos em tudo dar graça. Mas mesmo que nós não alcancemos, ou tenhamos a certeza que nós não iremos alcançar isso de forma plena, perfeita, nós devemos continuar. Nós devemos buscar crescimento em obediência a esses mandamentos. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus.
Essa é a vontade de Deus, irmãos. Por isso nós devemos buscar essas coisas. E que Deus abençoe a sua palavra e que ela fale a nós e nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Obrigado pela atenção.